Oi, pessoal! Eu vou mostrar para vocês agora umas ferramentas de operação booleana que tem aqui no SketchUp. Eu quero construir aqui uma cobertura curva, que ela tenha uma curvatura, mas que na sua forma em vista superior, ela seja toda tortuosa. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó, existe aqui no SketchUp, nas barras de ferramentas, uma barra de ferramentas chamada Ferramentas de Sólidos, que são esses botões que aparecem aqui em cima. Essas ferramentas de sólidos são as operações booleanas que a gente pode utilizar: interseccionar, união, subtrair, recortar e o dividir, que intersecciona todos os sólidos e mantém todos os resultados no modelo. A diferença é que esse primeiro interseccionar ele vai apagar os modelos originais. Primeiro eu tenho uma forma que foi criada aqui na vista frontal. Essa forma ela tem uma superfície aqui, ó. E eu tenho uma forma que foi criada na vista superior. E eu quero construir uma cobertura que, olhando de frente, ela tenha esse aspecto e olhando de cima ela tenha esse aspecto. Primeiramente, eu vou pegar e construir os sólidos. Vou criar um grupo para essa geometria com o botão direito do mouse, criar grupo. Então, eu vou ter dois grupos aqui. Esses dois grupos eu vou copiar algumas vezes apenas para que vocês possam ver os diversos resultados que podem acontecer. Então vamos começar as operações booleanas. A primeira, de interseccionar, é o que de fato eu vou desejar para essa minha forma. Quando eu faço a intersecção desses dois volumes, vejam que ela cria uma forma que é curva, olhando de frente, porém, olhando de cima, ela tem aquele aspecto todo irregular. Eu posso também utilizar essa forma irregular como referência para fazer, por exemplo, um corte. Eu posso no subtrair, clicar na primeira forma, na segunda, e aí eu utilizei aquela primeira forma como referência da subtração. Então, eu faço uma cobertura que tem como furo aquela forma que foi interseccionada. Eu tenho também a possibilidade de unir as duas formas, então as duas geometrias agora elas vão ser fundidas numa única geometria. Eu tenho esse recortar, então ele recorta o primeiro do segundo. Então ele fez o furo. A diferença desse para aquela outra situação é que ele manteve, olha, ele manteve esse objeto original. Ele fez o furo, mas manteve o original. Se eu aplicar um material transparente, eu vou ver que eu tenho aquela forma furada, porém ele manteve esse objeto original. E por fim, eu tenho aqui o dividir, que ele faz a intersecção. Então, ele fez a intersecção dos dois sólidos, porém, ele manteve os objetos originais, ou seja, vejam lá que tem um terceiro objeto aqui dentro, ó, se eu mover esse objeto, eu vou poder visualizar que existe um outro objeto lá. Então, ele criou esse terceiro objeto, porém, ele manteve aqueles objetos iniciais. Então, com isso, os recursos de operação booleana, eu tenho ainda esse botão de revestimento externo, que ele combina todos os objetos que eu quero externamente, e aí ele exclui tudo que existe internamente, como se fosse fazer apenas uma carapaça externa. Esse recurso é interessante quando eu tenho uma série de geometrias que se interseccionam, umas fundidas dentro das outras, e eu quero simplesmente recuperar a geometria externa. Por exemplo, eu tenho vários objetos aqui que se interseccionam, então eu tenho 3 volumes que se interseccionam, eles são grupos, eles estão agrupados em 3 geometrias agrupadas, e aí se eu der esse botão aqui de revestimento externo, o que ele vai fazer? Eu vou selecionar os 3 objetos e ele vai fundir esses 3 objetos, olha, simplesmente aproveitando a carapaça externa, e aí ele criou, olha só, eu consigo ver inclusive internamente a forma que foi criada a partir da recuperação apenas dessa face externa. Então, ele elimina toda aquela parte que é interna do objeto e mantém apenas o aspecto externo. Ok, pessoal? Então, a gente tem aqui todas as ferramentas de operação com sólidos que o SketchUp oferece pra gente. Valeu, um abração!